Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje eu estou aqui com o Vitaly Mironov, diretor do Fórum Internacional Pascal Lotas, que apoia a paz e a amizade entre as nações. Vitaly, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Welcome. Obrigado, Marixen. Through NECL. Prazer em te rever também. A gente se encontrou há pouco tempo na Rússia, primeiro em Moscou e depois em Pskov, onde você nos levou para o fórum. E eu queria muito fazer essa entrevista com você para entender melhor suas motivações para organizar o que aconteceu em Pskov. Foi, por um lado, uma conferência acadêmica, onde falamos sobre russofobia e tivemos dias muito bons, com conversas bem interessantes. E além disso, você também incluiu música. Tinha músicos do mundo todo, inclusive da Escócia e da Índia, que fizeram apresentações incríveis. Vitaly, você pode contar um pouco sobre o histórico desse fórum e sobre você mesmo? Sabe, Pascal, a decisão de fazer um fórum, como o que aconteceu recentemente em Pskov, foi uma tentativa de construir uma ponte entre o povo russo e as pessoas de outros países, especialmente nesse momento tão difícil e perigoso para todo mundo. Porque, na minha opinião, as pessoas normais, eu diria, as pessoas comuns, precisam tentar ficar juntas, tentar criar entendimento entre elas. Porque a propaganda, principalmente a propaganda ocidental, está fazendo de tudo agora para destruir essa ponte que a gente tem há séculos, sabe? E eu acho que chegou a hora de criar um evento como o de Pskov, em Pskov, para reunir, como você disse, analistas, pessoas inteligentes, artistas, historiadores, filósofos, de vários países, todos num só lugar. Num lugar com tanta história e cultura como Pskov, que fica exatamente na fronteira entre, digamos, o mundo russo e o mundo ocidental. É o lugar ideal para se encontrar, conversar, tentar construir novas narrativas e promover mais entendimento entre as pessoas. Foi por isso que a gente fez isso. E, na verdade, eu já venho realizando esse tipo de atividade há muitos anos, digamos desde 1999, quando criamos em Moscou a Organização Cultural Rússia-Escócia, o Caledonian Club. Pela minha formação, eu sou historiador. Não um historiador como você, claro. Quero dizer, eu fui professor de história na escola há muitos, muitos anos. E não um historiador acadêmico, eu mesmo digo isso. Mas ainda assim, sou historiador. Meu interesse é história e política, política mundial. E claro, como qualquer pessoa russa comum, eu desejo o melhor para o meu país e o melhor para as pessoas do mundo todo. Eu sempre digo que a cultura é uma verdadeira ponte. A música e a ciência são pontes entre as pessoas. E a gente precisa manter essa ponte entre nós. Não podemos deixar que o mundo caminhe para uma catástrofe. Agora é um momento muito perigoso. É sim. E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Quer dizer, você vem trabalhando nessa área há muitas décadas, levando cultura da Rússia para a Europa, da Europa para a Rússia, e organizando eventos de amizade esse tempo todo. Agora, em 2026, qual é o clima na Rússia? Como você percebe a cultura? Como a Rússia enxerga a Europa? Ou melhor, como você e a própria Rússia entendem a Europa neste momento? Essa é uma pergunta global, na verdade. Bom, eu diria que agora é uma questão mental. Uma questão da mentalidade do povo russo e também da mentalidade das pessoas no mundo, especialmente no Ocidente. A situação, na verdade a situação mudou completamente. Porque agora, na minha opinião, a questão principal, o ponto-chave para resolver o problema de entendimento é que o mundo ocidental não quer realmente entender a Rússia. E eu diria que o Ocidente, digamos assim, é muito snob. O problema é que o Ocidente não quer compreender os interesses da Rússia, os interesses nacionais russos, nem as questões do povo russo. O que aconteceu? É uma boa pergunta. Hoje a gente chama isso de russofobia. Sim, e a situação mudou totalmente, porque agora ficou muito perigosa. Isso pode levar o mundo inteiro a um desastre nuclear.
to nuclear disaster. How can we resolve this? Como a gente pode resolver isso? Olha, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou comprando alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Então é isso que a gente está tentando entender, né? Como evitar que nossas nações entrem numa grande guerra entre si. Digo, você aí em Moscou sente isso, né? Dá para sentir que estamos chegando cada vez mais perto desse momento. Exactly. There is a phenomenon now. Existe um fenômeno acontecendo agora. Eu diria que é um fenômeno que foi criado ao longo da história da Rússia. Por exemplo, vamos colocar assim. Nosso amigo em comum, Alexander Mercouris, comentou no programa dele que agora temos outro Putin. Temos isso, não é? A gente tem outro Putin, porque ele mudou de ideia sobre... sim. This is a key question because why we have now another Putin? Essa é uma questão fundamental. Por que agora temos outro Putin? Porque a gente sabe que muitos anos atrás ele tentou construir essa ponte, como eu mencionei, entre a Rússia e o Ocidente. Ele tentou resolver essa questão pela via diplomática. Mas agora não. Agora é outro momento. Por que ele se tornou outro? Na minha opinião, esse é um momento em que o Ocidente talvez ainda não perceba a situação, ou talvez não queira perceber, mas o fato é que agora o Ocidente está lidando não exatamente com o Putin, ou melhor dizendo, não apenas com o Putin, mas com o povo russo. Essa é uma questão muito interessante. Com o povo russo, e quando eu digo povo, eu me refiro à mensagem dele. Quando o povo russo, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, voltou a aparecer no palco mundial, eu diria. Russian people came to the world stage, I would say. Maybe I say not correctly in English, but I hope you understand. Talvez eu não diga isso direito em inglês, mas espero que você entenda o que quero dizer. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que isso aconteceu? Não foi uma questão de propaganda russa. Na verdade, os líderes ocidentais explicaram ao povo russo o que eles querem fazer com a Rússia. Desintegrar a Rússia. Isso foi declarado abertamente recentemente por líderes do Ocidente. E o povo russo simplesmente abriu os olhos. Tipo, o que está acontecendo? Temos um acordo. Agora estamos lidando não só com a Ucrânia, mas com o Ocidente. E esse Ocidente é bem agressivo com a gente. Falando francamente, meu amigo, nós não estávamos prontos para isso. Posso dizer que o povo russo talvez não estivesse pronto para uma guerra com a Ucrânia, mas estaríamos prontos para resolver essa questão, a questão ucraniana, porque na verdade é uma questão histórica. Essa questão tem uma longa história. A gente achava que era algo só entre nós, entre russos e ucranianos. Pensávamos que era apenas entre a Rússia e a Ucrânia. Mas de repente percebemos, e foi bem de repente, que não era isso. Era outra situação. Agora temos diante de nós um Ocidente unido e muito agressivo, extremamente agressivo em relação a nós. E foi exatamente isso que nos pegou desprevenidos. De repente não foi algo gradual. A gente simplesmente abriu os olhos e pensou, o que está acontecendo? Foi um choque. Primeiro, um choque para nós. Posso dizer por mim mesmo, foi realmente um choque. Por quê? Nós não fizemos nada de errado contra o Ocidente. Não fizemos nada de errado contra o Reino Unido, a França ou a Alemanha. Já faz pelo menos uns 80 anos, para falar a verdade. Mas o que está acontecendo? Por quê? Porque eles apoiam com tanta força os nazistas dentro do regime ucraniano. É isso. No oeste da Ucrânia. E depois disso eu diria que o povo russo descobriu uma característica muito especial, muito própria deles. Quero dizer, eu chamaria isso de um fenômeno, a vontade firme do povo russo, uma vontade firme. Espero que você entenda o que quero dizer. Em russo se diz tverdaja volia. Tverdaja significa vontade forte, ou melhor dizendo, vontade firme. A decisão firme.
Essa firmeza de vontade, digamos assim, aparece de tempos em tempos na história da Rússia. Dá para dizer que acontece em média uma vez por século. Aconteceu várias vezes, aliás. Com bastante frequência, eu diria. No século XIII, por exemplo, com a invasão mongol, levamos 200 anos para resolver esse problema. Outro exemplo, no século XVIII, a luta de Pedro, o Grande, para conquistar a saída para o Mar Báltico. Mas isso começou até antes, na época do Czar Ivan, o Terrível, e levamos 150 anos nessa empreitada. Outro caso, claro, é a questão ucraniana, e também a guerra com a Polônia. Um bom exemplo, aliás. Você sabe, meu amigo, quantos anos a Rússia ficou em guerra com a Polônia no século XVII, só para recuperar a margem esquerda da margem esquerda do rio Dnieper? 29 anos de guerra. 29 anos, só no século XVII, e apenas por aquele lado do rio Dnieper, território ucraniano. É disso que estamos falando, firme vontade. Então agora, Posso só perguntar uma coisa? Então você está dizendo que a Rússia está entrando em mais um desses períodos e que você achava que a gente estava em uma situação diferente, mas agora parece claro que, meu Deus, a gente está caminhando para um período de vontade firme? acho que sim. Acho que sim. Isso não quer dizer que daqui a muito tempo a gente vai estar em guerra com o Ocidente. E eu espero muito que a gente não esteja em guerra com o Ocidente, de jeito nenhum. Tomara, de verdade. Desejo isso do fundo do meu coração, sabe? Mas eu acho, e disso eu tenho certeza, que o Ocidente agora não está lidando apenas com o Putin. É isso que eu quero explicar. Não exatamente com o Putin. O Ocidente tinha um acordo com o Putin desde, talvez, 2007, na época do famoso discurso dele em Munique, certo? Até 2023, quando foi o auge da luta militar na Ucrânia. Mas durante 2024, quando os líderes ocidentais estavam But during 2024, when Western leaders were very honest, I would say, not just stupid, but muito honesto, eu diria. Não só tolo, mas muito honesto em dizer o verdadeiro objetivo, o que eles realmente querem com essa guerra contra a Rússia. Quero dizer, colocar a Rússia em desintegração e causar uma derrota estratégica ao país. Pascal, não tem nada que você possa dizer que os russos entendam melhor do que simplesmente afirmar: queremos desintegrar o seu país. A partir daí, nem precisamos mais de propaganda russa. Ela pode parar, não precisa fazer mais nada. Quer dizer, a propaganda ocidental não poderia ajudar mais a propaganda russa do que dizendo esse tipo de coisa, porque nem é só a propaganda ocidental. São os próprios líderes ocidentais. É uma situação interessante. É meio insana, mas é muito bom você estar explicando isso. Porque se eu entendi direito, a questão toda é que o Vladimir Putin, claro, era um grande defensor dos laços com o Ocidente, um construtor de pontes. Foi a primeira pessoa a ligar para o George Bush filho depois do 11 de setembro. O homem que foi à Alemanha, falou no Bundestag, fez um grande discurso e recebeu uma ovação de pé. E eu imagino que você também fazia parte do grupo de russos que achava que aquilo era bom, que era hora de construir pontes. And then things went very, very bad. And 2007, the speech in Munich, and then 2008, the NATO promise to Ukraine and to Georgia. And still, the whole idea was this is a misunderstanding. It's a misunderstanding. We need to mend the ties, right? We just need to understand each other correctly. But now it seems that you're saying Russia understands that it's not a misunderstanding. Que foi algo intencional e que isso pode levar a uma grande guerra contra a gente. É essa a percepção geral na Rússia hoje? Is that the general understanding in Russia now? Yep, absolutely right words. Absolutely right words. But again, Sim, exatamente as palavras certas. Mas, de novo, sabe, minha família, como praticamente toda a família na Rússia teve uma perda enorme durante a Segunda Guerra Mundial,
ou como a gente chama, a Grande Guerra Patriótica. Você sabe disso, né? Por exemplo, só na minha família, a gente perdeu 8 pessoas, 8 homens de 9 que foram para a guerra. E o único que voltou foi meu avô. Ele passou 4 anos na guerra, voltou muito doente e acabou morrendo por causa disso. Mas uma vez ele me contou, quando eu era menino, devia ter uns 12 anos, que teve uma conversa com um prisioneiro de guerra alemão da Segunda Guerra. E esse soldado alemão também tinha lutado na Primeira Guerra. E meu avô disse que esse soldado contou: tive uma grande experiência lutando contra os russos e sendo amigo dos russos, porque ele teve muitas boas lembranças desse tempo. He had lots of good experience. It sounds strange, but good experience when he was in Parece estranho, mas ele disse que foi uma boa experiência quando estava no campo, porque muitos russos deram comida para ele, cuidaram dele, sabe? E ele disse que também foi uma boa experiência de amizade. Segundo ele, a principal lição que aprendeu convivendo com os russos foi que os russos, ao mesmo tempo, e isso é muito interessante, podiam ser os melhores amigos de qualquer pessoa e, ao mesmo tempo, também os piores inimigos. Os russos podiam ser os melhores amigos de quem tivesse bons sentimentos por eles, bons desejos, de quem não quisesse brigar, só ser amigo. E segundo esse soldado alemão, não dá para encontrar amigos melhores do que os russos. better friends than Russians. This German soldier said. At the same time, if you're wrong with them, if you want to bring them Ao mesmo tempo, se você fizer algo errado com eles, se quiser trazer problemas, bater neles, tomar suas terras ou destruir a cultura deles, sabe como os alemães fizeram em São Petersburgo há pouco tempo? Eu mesmo vi esses lugares, estavam em ruínas depois que os alemães foram embora durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse caso, você vai ter os russos como os piores inimigos. O que eu quero, Pascal, é ser o melhor amigo dos países ocidentais. Quero ser, como russo, o melhor amigo do resto do mundo. Eu não quero de verdade ser o pior inimigo. Eu poderia ser como qualquer russo poderia ser. Mas a gente não quer isso, entende? De verdade, essa situação com a Ucrânia é uma situação terrível. É terrível pro coração de todo russo. Acredite em mim, meu amigo. Só confie em mim. each Russian heart. Trust me, my friend. Just trust me. You, They Eles ainda são nossos irmãos. I absolutely believe that. I have never met a Russian who didn't eu acredito totalmente nisso. Eu nunca conheci um russo que não tivesse família ou amigos na Ucrânia. Nunca. Mesmo os que eu conheci, que são do leste da Rússia, têm laços familiares na Ucrânia. Quer dizer, é realmente uma situação terrível. Mas o que torna tudo ainda mais terrível para mim é perceber que a Rússia entendeu que não se trata só da Ucrânia. Não é apenas sobre a Ucrânia. Na verdade, é sobre a própria Rússia. E é o Ocidente que quer destruir a Rússia. E por muito tempo, eu entendo, eles diziam, bobagem, é só um ou outro idiota que fala isso. Mas agora parece que todos nós estamos percebendo. Não, o Ocidente está falando sério. Eles realmente querem destruir a Rússia. E isso muda completamente o jogo. destroy Russia, and that changes the entire game. absolutely, and that's why we have now. Com certeza. E é por isso que agora temos outro Putin, porque o Putin sentiu e entendeu essa vontade firme do povo russo, como eu disse. Ele sentiu isso. Agora ele baseia não só as ações e os sentimentos dele, posso dizer assim, não apenas na simpatia que o povo russo tem por ele, mas o mais importante, ele se apoia principalmente nessa vontade firme do povo russo. Foi isso que aconteceu. Mas eu não desejo que essa vontade firme, essa força de vontade, nos leve a um grande confronto. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu posso imaginar algo que poderia acontecer, mas We don't know what will happen. I can imagine what could happen, but No, we somehow have to prevent that, but the question is how to. De algum jeito, a gente precisa evitar isso. Mas a questão é, como fazer o Ocidente enxergar a percepção que a Rússia tem das coisas? Caso contrário, a gente não chega lá. Agora, a minha pergunta é a seguinte. No Ocidente, uma das narrativas mais comuns, e a gente também falou sobre isso, como parte da chamada russofobia, é que os responsáveis pela guerra são Vladimir Putin, os oligarcas e aquele círculo de pessoas poderosas que só querem mais poder, que querem conquistar a Ucrânia e depois o Ocidente, certo? Mas o povo russo,
esse estaria oprimido, pobre e lutando para sobreviver. And they are poor, and they are struggling, and if you just give them the opportunity. E se você simplesmente der a eles uma oportunidade, eles vão se levantar e vão derrubar o Putin. Quer dizer, o momento em que eles ficaram mais empolgados foi lá no verão de 2023, quando o Sr. Prigozhin pegou o grupo dele e foi em direção a Moscou. Foi ali que no Ocidente, todo mundo pensou, está acontecendo, está acontecendo. Mas o que você está me dizendo é que essa imagem do povo russo, uma grande parte do povo russo, se opondo à Rússia, ao governo e ao que está acontecendo na Ucrânia e tudo mais, essa percepção está completamente errada, certo? Certo. That perception is utterly mistaken, right? Absolutely, absolutely. Not at all. Com certeza. De jeito nenhum, essa é a minha resposta. Porque, mais uma vez, o nosso desejo, quero dizer, o desejo do povo russo, é viver em paz com todo mundo. A gente tem tudo para aproveitar dentro do nosso próprio país. Temos um território enorme, uma longa história e muitos recursos para nós mesmos. Nós queremos. Fazer as pazes com todo mundo. Mas essa questão com a Ucrânia é muito parecida com um incêndio que não foi controlado por nós, nem pelos ucranianos, na verdade. Agora a gente sabe disso com certeza. Porque, de novo, os líderes ocidentais explicaram pra gente como foi que eles fizeram. O nosso desejo, claro, é alcançar nossos objetivos nessa situação. E queremos proteger o nosso ambiente cultural e histórico, sabe, o nosso lugar, digamos assim, o lugar da língua russa, o lugar da cultura russa. Porque nessa situação em que, e você sabe disso melhor do que eu, a cultura e a história russas estão sendo apagadas com frequência no Ocidente, isso é algo que a gente realmente não gosta. Você tem toda a razão em dizer que todos nós deveríamos estar juntos. Esse é o nosso objetivo comum agora. We should all together. That's our common business now. Our common business for all normal. Quero dizer, o que nos une é algo que diz respeito a todas as pessoas comuns do mundo. Gente normal, não só os políticos. Políticos são diferentes. É outra história, entende? Eles falam uma linguagem diferente. Mas nós, pessoas comuns, podemos fazer algo forte, algo que depende de nós para manter o mundo em paz. E eu acredito de verdade, meu amigo, que a gente pode fazer isso. Não é só que a gente deve, a gente pode. Podemos acreditar em nós mesmos, na nossa própria força. E o que fizemos juntos em Pskov foi enorme, teve resultados enormes. Agora estou recebendo muitos relatos de várias partes do mundo e todos dizem a mesma coisa. Entendemos muita coisa em Pskov. Eles me disseram, estamos tentando agora explicar a situação para o nosso povo lá fora, para os nossos amigos, para os nossos colegas, por meio da mídia, como você faz, Pascal. Você está fazendo um ótimo trabalho. Sabe, é por isso que o outro lado, o lado que quer ir para a guerra na Europa, é por isso que eles nos chamam de defensores do Putin. É por isso que nos chamam de propagandistas. Porque a gente tenta agir contra esse impulso que só tem um resultado possível: uma guerra com a Rússia. Se o outro lado vencer, o objetivo deles é justamente esse: uma guerra com a Rússia. Eles preveem isso e trabalham para que aconteça. O mais doentio agora, na Europa, é que estão tentando criar uma situação em que a Rússia não tenha outra escolha a não ser atirar primeiro. E a gente já chegou num ponto em que esses drones, que agora estão indo para sua cidade, para Moscou e outros lugares, podem acabar levando a uma situação em que o novo Vladimir Putin não tenha outra opção a não ser atirar primeiro. Porque, se ele não fizer isso, pode haver manifestações reais contra ele. Quer dizer, a gente chegou nesse ponto, não é? Em que muita gente lá dentro se sente muito mal com as respostas relativamente fracas da Rússia. Sim, exatamente. Do meu ponto de vista, mais uma vez, eu preciso voltar à questão de que eu tenho total certeza de que, em geral, de forma ampla, o Ocidente, até mesmo as pessoas comuns, milhões de pessoas no Ocidente, não conhecem o suficiente sobre a história russa, sobre a cultura russa. E isso é bem perigoso, porque se você não entende o assunto das suas ações ou dos seus interesses, se você não tem conhecimento suficiente,
Isso pode levar não só a erros, mas também a situações bem perigosas, como as que estamos vivendo agora, na verdade. O que precisamos fazer é explicar, divulgar, tentar mostrar a verdadeira história da Rússia para as pessoas do Ocidente, o verdadeiro modo de vida russo, os verdadeiros desejos do povo russo e tudo o que está ligado à Rússia. And other things what connect with Russia. If you will knowledge enough, you can operate. Se você tem conhecimento suficiente, dá para agir de certas formas, com base em alguns fatores. E que tipo de conhecimento eu quero dizer? Por exemplo, é verdade que a Rússia, muitas vezes ao longo da sua história, teve bastante envolvimento com outros países. A Alemanha, países do Ocidente, a própria Alemanha, a Polônia, a Suécia, a França e vários outros. E isso ficou na nossa memória de fato. E você esteve, meu amigo, recentemente em Pskov. Você sabia que, durante a Guerra da Livônia, no século XVI, houve uma grande batalha por Pskov, que durou um ano inteiro, quando o exército polonês tentou ocupar a cidade? O alvo, na verdade, era Moscou, mas Pskov ficava exatamente no caminho para lá. Quando eu era estudante, os professores explicavam que era o exército polonês, soldados poloneses. Mas nunca nos disseram que, na verdade, aquilo foi a primeira invasão europeia conjunta da história da Rússia. European invasion in Russian history, not Napoleon. I don't remember. Não foi Napoleão. Eu não lembro exatamente o ano, 1581, acho preciso confirmar isso direitinho, mas você mesmo pode verificar. Eram soldados de toda a Europa no exército polonês, liderados por Stefan Batory, rei da Polônia. Tinha soldados da Grã-Bretanha, da Inglaterra, da Escócia, da França, da Itália, de países germânicos, sabe? E isso ainda está presente na mentalidade russa. Porque no século XIII, os alemães atacaram Pskov. No século XIV, alemães e poloneses atacaram Pskov. E no século XV, foi terrível. Durante a guerra com Napoleão também. E o último exemplo terrível foi de 1941 a 45, na Grande Guerra Patriótica, quando Pskov ficou praticamente vazia. Vazia. As pessoas foram mortas, mandadas para campos nazistas ou levadas para a Alemanha. Só para dar uma ideia, antes da Grande Guerra Patriótica, Pskov tinha 50 mil habitantes. No fim da ocupação alemã, restavam só 2.500. Depois de 3 anos de ocupação, certo? Depois da ocupação alemã, de 50 mil pessoas, restaram apenas 350. 350 people. Yeah. E o que o Ocidente, sabe, isso está nos nossos genes, está na nossa mentalidade de não focar só nas nossas necessidades pessoais. Mas todos os russos, como povo, como nação, e quando eu digo russos, meu amigo, eu quero dizer todas as pessoas que vivem na Rússia. Eu não estou falando exatamente de russos por origem, mas de todo o povo russo. Quero dizer tártaros, basquires, judeus e todos os outros povos que vivem na Rússia. São mais de 150 nações dentro do país. Mas eu uso a palavra russos como uma forma geral, tá bem? Espero que você entenda o que eu quero dizer. Então, isso está nos nossos genes, está na nossa mentalidade. A gente não se concentra só nas nossas necessidades pessoais, nas necessidades do dia a dia, nos nossos problemas sociais. Pra gente, não importa quando uma empresa vai começar ou abrir. Isso não significa nada. O que importa de verdade é a nossa segurança, proteger a nossa existência cultural e histórica, entende? E toda vez que algo assim acontece, como agora, isso desperta algo no nosso sangue, sabe? A gente pensa nisso de forma muito profunda. It's in our blood, you know. We're thinking about it firstly. So you are now on. Então agora você está começando a ver o conflito com o Ocidente como mais uma repetição de algo que vem acontecendo há 700, 800 anos, as invasões esporádicas vindas da Europa. É isso. Posso te perguntar mais uma coisa? Sempre achei isso interessante, mas nunca cheguei a perguntar a um amigo russo. Por que vocês chamam de Grande Guerra Patriótica e não de Segunda Guerra Mundial, como a gente faz no Ocidente? Porque isso tem uma conotação diferente. Certo? Não, Pascal, não, Pascal. Because that has a different No, connotation, Pascal, right? no, Pascal. No. We use both. Não. A gente usa os dois, a Segunda Guerra Mundial e a Grande Guerra Patriótica. Usamos esse nome, Grande Guerra Patriótica, como parte da Segunda Guerra Mundial,
só a parte que diz respeito à Rússia, o que aconteceu no nosso país dentro da Segunda Guerra Mundial. Não, a gente ainda usa essa expressão também, Segunda Guerra Mundial. No, we still use this phrase as well, Second World War. Okay, that's good to know, but Tá, bom saber. Mas para um russo, quando você fala da Grande Guerra Patriótica, a conotação é toda sobre o fronte ocidental, certo? É sobre o que aconteceu ali na região de Pskov. É o que aconteceu nessas terras. Quer dizer, você me levou, só para lembrar, a gente foi de ônibus, né? Foram 14 horas de Moscou até Pskov. Pskov fica bem ao lado da Estônia, bem na fronteira. E em todo esse trecho de terra, a cada 20 quilômetros, tem um grande memorial de guerra. A gente viu um enorme, esqueci o nome, mas é um monumento gigantesco, com um soldado enorme, na cidade de Rjev. In town of Rjev, it was a Atheisti Mesjev. Foi como por isso. And it's a huge plain, right? Surrounded by forest. E é uma planície imensa, né? Cercada por floresta. E ali aconteceu uma batalha gigantesca. Você contou pra gente que morreram até 1 milhão de soldados, dos dois lados. E depois de semanas, quando tudo acabou, tudo estava encharcado de sangue. E esse tipo de lembrança, pra você, pros russos, é a Grande Guerra Patriótica, certo? Uma guerra terrestre, de uma crueldade inacreditável, com um número enorme de mortos por toda parte, entre Moscou e a Ucrânia, né? E além disso, And Ukraine, right? And further. Exactly. That's what I try to explain. That, Exatamente. É isso que eu tento explicar. Como todas as famílias russas, a minha perdeu 80 pessoas, sabe? E pra gente, é uma lembrança que não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer de jeito nenhum. E o Ocidente simplesmente não consegue entender isso, porque o Ocidente nem consegue imaginar o que significa perder 27 milhões de pessoas. É impossível até imaginar. It's not possible even to imagine. E a gente precisa repetir. 7 milhões de soldados, 20 milhões de civis da União Soviética. Of the Soviet Union. Looks like that, but in total 27 million people will. Parece isso, sabe? Mas no total foram 27 milhões de pessoas que a gente perdeu. E o Ocidente nem consegue imaginar como é isso. E eu entendo, é quase impossível mesmo imaginar. Nem nós conseguimos imaginar direito, mas a gente sentiu. Sentiu no sangue, entende? E se o Ocidente não fosse tão snob como é, se tentasse entender, tentasse sentir, só sentir o que a gente sente, não teríamos tantos problemas como temos agora. Essa ignorância em relação a nós, como posso dizer, esse comportamento arrogante com a gente é o que traz o problema, porque eles nem tentam entender os russos. E é isso que precisa ser feito. Se o Ocidente quiser viver em paz com a Rússia, é o que eles precisam fazer. Precisam entender, têm que entender. É isso que estamos tentando fazer agora. Estamos tentando levar o Ocidente a compreender. To bring West to understanding of us. Maybe even better than understanding is what Mas talvez até melhor do que entender seja a palavra que você usou antes. Sentir, sentir o outro. É isso que eu quero dizer, sim. Porque o problema é que o Ocidente acha que entende a Rússia, né? Todo mundo que diz que o Ocidente precisa se armar, se preparar e estar pronto para uma guerra com a Rússia são as mesmas pessoas que afirmam que conhecem a Rússia, que sabem como ela é. Mas, na verdade, como a gente também comentou na conferência, entender é algo ruim, especialmente na língua alemã. Entender a Rússia virou uma palavra pejorativa. Eles usam isso como um insulto. Se você é alguém que entende a Rússia, então você é visto como alguém que tem simpatia por Vladimir Putin. Só que essas pessoas, que são tão ignorantes e acham que conhecem a Rússia, o que elas claramente não têm é um sentimento pela Rússia. E é nisso que você acha que a gente precisa trabalhar, certo? Criar um sentimento sobre como é ser o outro, sobre como é estar no lugar do outro. É uma palavra certa, sentimentos, porque você tem toda a razão. Mesmo quando eu era, há muitos anos, professor de história em uma escola, em alguns institutos, eu costumava dizer para os meus alunos: olha, pessoal, vocês precisam conhecer história, claro, precisam saber história. Mas o que vocês precisam fazer, além de ter conhecimento de história, especialmente se quiserem entender bem a história da Rússia, é sentir a história, principalmente a história russa. Para o mais especial é this. Because it's a special country, it's
for many reasons. Por muitos motivos, sabe? Por motivos ligados à história, à cultura, às particularidades da cultura russa. Quero dizer, a cultura russa como um todo. É diferente, entende? Porque Rусский e Rossianin não são a mesma coisa. Rусский, russo, é pela nação. Já Rossianin, a gente também usa essa palavra, é a pessoa que vive na Rússia, o cidadão da Rússia, entende? Mas a gente ainda usa os dois termos, Rусский e Rossianin. Em inglês, vocês têm uma palavra só, Russian, para tudo. Agora, por que eu te levei a Pskov? E foi exatamente por isso. Desculpa, meu amigo, mas preciso ser sincero. Foi exatamente por isso que eu usei o ônibus para isso, sabe? Eu queria que você visse esses monumentos. I wanted to you to see these monuments. I wanted to you to feel this territory. Eu queria que você sentisse esse território, que sentisse essa imagem enorme desses lugares, sabe? Que visse algumas pessoas pelas janelas, que parasse em algum ponto, que conversasse com alguém em lugares pequenos, em cafés, em restaurantes, na estrada, no ônibus, entende? Eu queria te dar essa possibilidade antes de a gente se encontrar em Skopje. Queria dar a você, e não só a você, mas a todos vocês, a chance de se conhecerem, de se apresentarem uns aos outros e de conversarem antes do início da conferência em Pskov. E eu pensei, vocês passaram quase 10 horas conversando com o Alexander no ônibus. Foi ótimo. Foi realmente ótimo. Você já estava pronto para conversar em Pskov, porque passou horas e horas no ônibus, na estrada para Pskov, tentando se entenderem como pessoas. E você já sabe o que eu sinto, entender um ao outro. É exatamente isso, Pascal, o que eu quero, o que eu sonho conseguir por completo, sabe? Os mesmos fatores aproximam as pessoas, dão tempo para elas conversarem, para sentirem umas às outras, para se entenderem, para se prepararem para tomar decisões de destino, para o resto da vida delas e para a vida das próximas gerações dessas pessoas, entende? Esse é o formato que eu quero continuar usando no ano que vem. Sabe, Vitaly, você é um professor incrivelmente bom. Tipo, quando você disse que seriam 14 horas de viagem de ônibus, eu achei que era falta de organização. E só agora eu entendo que, na verdade, foi um ótimo ensinamento. Uma maneira muito, muito inteligente de fazer a gente entender o ponto. E como você deve lembrar, Pascal, a gente passou 6 dias a apenas 500 metros da fronteira entre a Rússia e a Estônia. Lembra disso? Sim, né? Lugar bonito, o Resort Rotarok. Mas também foi um momento muito especial, porque eu queria, como você disse, falar de sentimentos. Eu queria dar a todos vocês a chance de sentir o que significa para nós essa fronteira com a Rússia. Não só entre a Rússia e a Estônia, o que ela de fato é, mas também entre o mundo russo e a OTAN, o mundo ocidental. Porque para nós, para as pessoas daqui, não é só uma fronteira entre Rússia e Estônia. É uma fronteira entre, infelizmente, podemos dizer, dois mundos. Dois mundos. E eu queria que todos tivessem a chance de sentir isso, de pensar sobre isso, de viver essa situação, de estar a apenas 500 metros da fronteira, para entender e tentar sentir o que nós sentiríamos. Parece perigoso. É perigoso estar perto da OTAN, mesmo para alguém da Suíça. A Suíça não faz parte da OTAN, mas, sabe, os suíços se veem como parte integral do Ocidente e por aí vai. Mas estar dentro da Rússia, a 500 metros da fronteira, dá uma sensação real de perigo. Perigo vindo do outro lado. E é assustador perceber isso. Perceber que mesmo tendo aprendido a vida inteira que o outro lado está ali para proteger e tudo mais, quando você está deste lado, tem disposicionado-se, and massa para paz, e ser. Mas eu espero, Pascal, que você tenha sentido que esteve num lugar protegido, num lugar seguro, porque não havia nenhum perigo para você, nem a 500 metros da fronteira, nem do lado da Rússia, nem do lado da Estônia, porque a gente ainda mantém essa paz. A gente ainda mantém essa paz, e precisamos mantê-la. E eu devo dizer que, sabe, isso não foi só uma decisão minha, nem apenas um desejo pessoal. Claro,
eu fui a pessoa que teve a iniciativa desse lugar, que encontrou esse lugar e quis reunir todo mundo aqui no Rotarok Resort para passar esses 5 dias como participantes da conferência e do fórum. Mas eu preciso dizer que muitos russos concordam com o que eu sinto, compartilham do meu interesse e aprovam a forma como eu conduzi tudo isso. E, por exemplo, você pode ver que não são só pessoas comuns da Rússia. Você mesmo viu como as autoridades locais nos ajudaram bastante. Ah, sim, totalmente. Oh yes, oh yes. E eu preciso agradecer muito a eles, porque isso não acontece com frequência. E o governador da região de Pskov, o Sr. Vedernikov, fez muito, sabe, para que essa conferência e esse fórum fossem tão bem-sucedidos quanto foram. Então todos os russos, não importa quem sejam, o povo ou as autoridades locais, estamos todos juntos agora, fazendo o nosso melhor, não só por nós, mas também pelos nossos amigos. E a gente tenta fazer o melhor possível como uma nação pacífica, como um país que busca a paz. Proteja este mundo de um jeito pacífico. Mas sabe, o que vocês organizaram é difícil de fazer agora, claro, porque as forças da guerra estão ativamente trabalhando contra isso. E por outro lado, por exemplo, para mim, como cidadão suíço, não é tão fácil conseguir um visto. Mas no fim deu certo, felizmente. Só que precisa de um certo esforço. Na verdade, meu amigo da Tailândia podia simplesmente vir e ficar 90 dias sem visto, né? Ele podia chegar no aeroporto, entrar e pronto. E claro, era assim também antes do conflito. Mas é isso que a guerra faz. Ela destrói a possibilidade das pessoas se encontrarem. A minha universidade disse que não podia me autorizar a fazer uma viagem de trabalho para a Rússia. Então eu tive que tirar 8 dias de férias para poder ir. Mas isso não é porque eles não gostam da Rússia. É que, na verdade, o Ministério das Relações Exteriores do Japão colocou a Rússia numa lista de países para os quais não se deve viajar por motivos de segurança. E eu entendo isso. Entendo que a universidade siga a orientação do Ministério e diga algo como: não, se o Ministério colocou esse lugar na lista de não viajar, então temos uma responsabilidade com nossos funcionários, certo? Mas isso faz parte desse processo de rompimento das relações humanas, contra o qual a gente precisa agir ativamente, lutar, para reconectar, criar laços e proporcionar experiências que ajudem a desenvolver esse entendimento. Então a minha pergunta seria: como é que a gente pode incluir também os ucranianos? E como podemos incluir mais pessoas do Ocidente para reconstruir o que já foi despedaçado ao longo de tantos anos de uma luta tão dolorosa? Bom, basicamente eu diria o seguinte: vamos dividir essa questão em duas partes. Primeiro, como podemos envolver os ucranianos nesse processo? E depois, como podemos trazer outra nação, outras pessoas, para esse processo? Claro, a situação entre russos e ucranianos agora é muito complicada, uma situação terrível. É isso que o Mary precisa ser. Eu acho que vai levar alguns anos até que os dois povos cheguem a um entendimento total e a uma paz completa. Quero dizer, uma paz no coração, porque muita gente morreu dos dois lados. Mas eu acredito que é possível chegar a esse entendimento e continuar com essa irmandade, como a gente costuma dizer aqui na Ucrânia também. O que me deixa tão otimista? Primeiro, o conhecimento da nossa história em comum, dos povos russo e ucraniano. Já estivemos em guerra antes. Não tão terrível quanto essa, mas ainda assim, uma grande guerra entre nós no passado. Isso aconteceu, mas claro, não foi tão sangrento quanto agora. Mesmo assim, aconteceu. E toda vez, depois de muitos e muitos anos, voltamos a viver em paz e a ser amigos de novo. Então eu diria que, historicamente, isso é possível. E em segundo lugar, eu sou bem otimista. Eu continuo otimista porque a cultura dos dois povos é muito parecida. Eu diria que é quase uma cultura comum. Claro, existe uma pequena diferença entre as línguas ucraniana e russa, mas a maioria dos ucranianos conhece o idioma russo e, o que é impressionante,
ainda o usa. E como você sabe, o Zelensky agora tenta proteger a língua ucraniana com algumas decisões estranhas e, na minha opinião, tolas, de eliminar o idioma russo, de proibir o uso do russo até em lugares públicos. Isso é uma loucura e não funciona no território da Ucrânia. Então, culturalmente também é possível. E em terceiro lugar, eu diria que na prática, na vida política e no dia a dia, quando a guerra acabar, e vai acabar, com certeza, um dia ela vai acabar, as necessidades econômicas e sociais vão aproximar as pessoas. The social needs will bring people together. Because, let's say honestly, to whom Porque, vamos ser sinceros, quem precisa dos ucranianos na Europa Ocidental? Ninguém precisa deles, sinceramente, sabe? Muitos deles se sentem nos países ocidentais como piratas, entende? Na Rússia, a gente não tem nenhum sentimento ruim em relação a eles, de jeito nenhum. Ninguém. Se você parar qualquer pessoa nas ruas das cidades russas e perguntar o que você acha dos ucranianos, você quer causar algum problema para eles? Você odeia eles? Vai responder, de forma alguma. Tenho certeza, 99%, eu diria, sabe? Então muitos deles ainda vivem na Rússia hoje. Mais de 4 milhões imigraram da Ucrânia desde que essa guerra começou, desde que começou a operação militar especial. Quase 4 milhões de pessoas foram para a Rússia, entende? Não só pessoas que moravam em Donbass, mas que realmente imigraram. Ninguém pode dizer com exatidão, mas as estatísticas mostram que exactly, but the statistics say Yeah, 3 million and a half. the numbers of the United Nations. Os números do Comitê de Refugiados das Nações Unidas, os números oficiais, são de cerca de 3,5 milhões. Então é mais ou menos isso. É o maior número de refugiados ucranianos em um único país. Mais do que na Alemanha, mais do que no Reino Unido, mais do que na Polônia. Ou seja, há muitos ucranianos na Rússia. Mas o entendimento dos russos também é de que essas pessoas são ucranianas e que a Ucrânia é o lar delas, certo? Não é como se dissessem, a Ucrânia é nossa e eles fazem parte de nós. Não é esse o entendimento, certo? That's not the understanding, right? Exactly. And what also very important that as I said, exatamente. E o que também é muito importante, como eu disse, é a mentalidade, o aspecto mental, que é fundamental. Porque quase 1000 anos de história em comum, de experiência histórica compartilhada, trazem muito mais coisas e pensamentos positivos do que esses 4 anos de conflito. Então essa é a resposta que eu dou para mim mesmo sobre por que eu acredito firmemente, claro, não tão cedo, mas depois de muitos anos, talvez 10, 15, até 20 anos, talvez até essa missão, que o povo russo e o Prevhan manuidade para um com o outro. Russian people and Ukrainian people will be again in peace to each other. We will find ourselves how we will manage this. A gente vai descobrir como lidar com isso. Vamos encontrar caminhos, maneiras de nos entender. Confie em mim, meu amigo. A gente consegue e a gente vai conseguir. Só tem uma coisa que eu peço. Não criem problemas para isso. Não tentem impedir. Porque o que o Ocidente está fazendo agora com a Ucrânia é terrível. É absolutamente horrível. Eles estão usando o povo ucraniano para alcançar seus objetivos geopolíticos estratégicos, entende? E o povo ucraniano é, como posso dizer, a lenha dessa fogueira, sabe? Sim, exatamente. You know, Yes, when yes. it's The terrible, absolutely. wood for the fire of war of Yes. and you know me, right? My analysis is also just like Chas Freeman and many other Western analysts that the West is fighting to the last Ukrainian. The issue is now that we are getting close to the last Ukrainian, and it seems that we are at the verge where we start then fighting to the last European. And what we have to hope and work toward is that it doesn't get there, because Porque em algum momento tem que ficar claro para a Europa que só a amizade com a Rússia tem futuro. O resto é morte, destruição e desespero. and the rest is death and destruction and despair. That's what I said. West, I hope West will Então, pessoal, foi isso que eu disse. Eu espero que o Ocidente entenda que os russos podem ser não só os piores inimigos, mas também grandes amigos. Sabe, é isso que a gente tenta mostrar com esse fórum de Pskov também, além de centenas e centenas de outros exemplos nas minhas atividades pessoais. Eu tento fazer, meu amigo, simplesmente o que eu posso fazer pessoalmente. E eu acho que se todo mundo, inclusive você, tentar fazer o que pode, juntos, com a força de todos,
a gente pode alcançar esse grande resultado. Bom, sobre a segunda parte da sua pergunta, como podemos aproximar os povos ocidentais e o povo russo em direção à paz? Eu acho que esse é um problema bem mais fácil do que o problema entre russos e ucranianos, porque nós ainda não estamos numa guerra real com o Ocidente. E eu espero que não entremos em guerra com o Ocidente, e que o Ocidente também não entre em guerra com a Rússia, o que seria uma catástrofe terrível. Sabe? E algo me diz que o Ocidente nunca vai travar uma guerra de verdade com a Rússia, por causa do poder russo, quer dizer, o poder nuclear. Eu espero que sim. Claro, agora a gente tem um exemplo diferente. Parece que alguns líderes do Ocidente podem ser meio malucos. Mas, de novo, meu amigo, eu acho que pessoas normais, como você, como eu, como nossos amigos que participam do Fórum de Pskov, porque são milhares deles espalhados pelo mundo, vão manter a situação sob controle. I sincerely hope so. Eu realmente espero que sim. E olha, meu amigo, a gente devia encerrar essa conversa num tom positivo. E eu acho que é um tom positivo. Fico feliz em saber que você está otimista. Quero dizer, ouvir otimismo vindo de Moscou é sempre uma boa notícia. Bem melhor do que aquele pessimismo de fim do mundo. Você também é uma das pessoas... A Rússia é um país de otimistas, pode acreditar. A Rússia é, sim, um país de otimistas. Se o povo russo não fosse otimista, a gente não teria um país tão grande, com uma história como a que temos. Sabe? Somos todos otimistas. Fico feliz em ouvir isso. Nunca entre em guerra com otimistas. Porque não existe. Porque eles sempre encontram um jeito de seguir em frente. Não. Falo de modo geral. E eu também quero te parabenizar, porque eu realmente acho que as atividades que vocês estão fazendo são muito importantes. Essa interação e compreensão entre pessoas e o fortalecimento dos laços e das pontes que nos mantêm unidos para trabalhar contra a espiral da guerra que tenta nos dividir. Para quem quiser te acompanhar, Vitaly, onde deve ir? Você tem algum lugar onde publica os resultados das conferências? Existe algum site ou espaço online onde as pessoas possam encontrar o seu trabalho ou te seguir? Sim, com certeza. Antes de tudo, a gente tem recebido muitos comentários e matérias na mídia russa e também na mídia estrangeira, como nunca antes. Esse projeto já está no seu 3º ano. Mas foi a primeira vez, depois desse fórum, que tivemos uma repercussão enorme na mídia ocidental e internacional. Agora eu recebo relatórios todos os dias, vindos de vários países. Ontem, por exemplo, eu recebi um ótimo programa de rádio da República Tcheca. Antes disso, chegou um excelente artigo publicado em uma das revistas canadenses, escrito por Yakov Rapkin. E antes ainda, eu me vi em várias transmissões da Alessandra, do Richard, de diferentes jornais e blogueiros, todos ainda usando esses materiais. Na verdade, a gente estava planejando fazer uma brochura com todos os discursos e apresentações que você e seus colegas fizeram na nossa conferência da SCOF. Espero conseguir finalizar isso até o fim deste ano. Claro, eu já dei algumas entrevistas na Rússia e provavelmente vou dar mais algumas para que as pessoas em todo o país saibam bem o que aconteceu. E agora eu estou realmente feliz, porque muita gente no exterior entendeu o que aconteceu recentemente na SCOF. Então, estou muito satisfeito. Muito obrigado, meu amigo, por tudo. Antes de mais nada, obrigado por ter vindo e participado do nosso fórum. Espero que você volte muitas e muitas vezes, porque a gente realmente quer continuar com o fórum da SCOF. E talvez realizá-lo não só em SCOF, mas também em outros lugares importantes da Rússia, como Smolensk, por exemplo, ou Kaluga, para onde eu vou na próxima semana para discutir o próximo projeto com as autoridades locais. Como eu disse, eu sou otimista e quero continuar sendo otimista, espalhando esse otimismo pelo mundo todo. Porque, quando se trata da questão entre guerra e paz, a paz vai vencer. Com certeza nessa disputa entre a Europa e a paz. No fim, a paz vai prevalecer para todos, sem dúvida.
at the end for everybody and for sure. It must win and we must have more of Isso precisa vencer. E a gente precisa ter mais fóruns como esse. Precisamos realizá-los em todo o mundo. E eles têm que se concentrar na questão de como criar a paz, e não em como se preparar para a guerra. Porque se fizermos isso, acabaremos indo para a guerra. Então, Vitaly, com isso, a luta pela paz, como promover conferências pela paz em todo o mundo. Vitaly Mironov, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Vitaly Mironov. Thank you so much for your time today. Muito obrigado.